Muita gente me pergunta: Rodrigo, dá para processar a amante do meu marido ou da minha esposa por causa de traição? E olha, esse é um daqueles temas que gera curiosidade, indignação e muita polêmica. Afinal, quem nunca ouviu aquela frase: traição não dá cadeia, mas será que dá processo? Pois bem, hoje eu vou contar para você a história real de um caso que chegou até a justiça brasileira. O caso da mulher que processou a amante do marido, um processo que virou notícia, debate em rodas de amigos e até discussão em sala de aula de direito. E eu já adianto, a decisão surpreendeu muita gente. O pano de fundo: casamento, traição, e o direito olha essa situação do dia a dia. Duas pessoas casadas, vivendo juntas, dividindo a vida, sonhos, contas e responsabilidades. Até que um terceiro entra nessa história, a famosa amante. A pergunta que surge é: até que ponto essa pessoa pode ser responsabilizada? No direito brasileiro, a fidelidade ainda é um dever legal do casamento. Está lá no artigo 1566, inciso 1, do Código Civil. Marido e mulher têm dever de fidelidade recíproca. Ou seja, quem tem obrigação de ser fiel é o cônjuge, não é a pessoa de fora. E aqui já entra a primeira reflexão. Se a lei fala em dever de fidelidade dentro do casamento, faz sentido culpar um terceiro que não assumiu esse compromisso? Muita gente responde sim, porque entende que a amante participou da destruição de uma família. Outras pessoas dizem não, porque o pacto foi feito apenas entre marido e mulher. E você, o que acha? Comenta aqui para eu saber a sua opinião. O caso que chegou aos tribunais. Agora vamos ao caso concreto, que deu origem a toda essa discussão. Uma mulher descobriu que o marido mantinha um relacionamento extraconjugal estável com outra pessoa. Ela não se conformou só em processar o marido em um divórcio litigioso. Foi além. Decidiu processar a amante pedindo indenização por danos morais. O argumento dela era o seguinte: a amante sabia que o homem era casado, mesmo assim manteve a relação, prejudicou o casamento, causou sofrimento psicológico, humilhação pública e abalo na sua dignidade. Ela dizia que não era apenas uma questão de traição íntima, mas de exposição social. E você já deve imaginar, a ação chamou atenção, ganhou manchetes e parou nas mãos do Poder Judiciário. A decisão da Justiça e o que a Justiça decidiu. O tribunal entendeu que não cabe indenização contra a amante. Isso mesmo, a amante não tem dever legal de fidelidade, porque esse dever é exclusivo dos cônjuges. Em outras palavras, o juiz reconheceu que, embora a situação seja dolorosa e cause sofrimento, o direito não pode responsabilizar quem está fora da relação matrimonial. O entendimento majoritário dos tribunais é esse. Só quem pode ser responsabilizado pela infidelidade é o próprio cônjuge infiel. Inclusive, já existe jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça STJ nesse sentido. Um trecho famoso de acórdão diz que a terceira pessoa não pode ser responsabilizada por violação de dever conjugal, porque não está sujeita a tais deveres. Ou seja, por mais revoltante que possa parecer para quem viveu a situação, a Justiça entende que não dá para cobrar indenização da amante. Mas e o dano moral? Aqui entra outra discussão. O artigo 186 do Código Civil prevê que quem causa dano a outrem, ainda que moral, comete ato ilícito e deve indenizar. Será que não seria o caso da amante? O judiciário já analisou isso, mas concluiu que a simples traição, por si só, não é suficiente para configurar responsabilidade civil da terceira pessoa. Por quê? Porque o ato ilícito exige violação de um dever jurídico, e a amante não tinha esse dever. Em resumo, existe dano moral pela traição? Existe, mas em regra, esse dano recai sobre o cônjuge que traiu, não sobre o terceiro. Situações diferentes, mas atenção, existem casos excepcionais. Se, por exemplo, a amante expuser publicamente a relação, ofender a esposa em redes sociais, perseguir ou difamar, aí sim pode haver indenização. Mas não pelo fato da relação extraconjugal em si, e sim pelas ofensas adicionais que configuram ilícitos. Portanto, cada caso é um caso. O direito não fecha portas, mas também não abre espaço para vingança. E aqui entra o alerta importante. Sempre que você ouvir histórias assim, lembre-se de que a análise depende do caso concreto. Só um advogado pode avaliar se há elementos específicos que justificam um pedido. O impacto social e moral da decisão agora, vamos além da letra fria da lei. Esse caso gerou enorme debate social. Muita gente disse: então a amante sai impune? Outros disseram: não, quem traiu foi o marido, a responsabilidade é dele. E essa é uma reflexão interessante. O direito não resolve todas as dores humanas. Existem sofrimentos que não cabem dentro de um processo judicial. O tribunal
não tem como restaurar a confiança, curar a humilhação ou devolver a paz interior. Por isso, a decisão mostra uma separação clara entre a esfera moral e a esfera jurídica. Moralmente, cada pessoa julga como quiser. Juridicamente, a responsabilidade é de quem assumiu o dever de fidelidade no casamento, o que fica de lição. Esse caso serve como alerta para muita gente que pensa em acionar terceiros em situações de traição. O processo pode até trazer alívio momentâneo, mas a tendência é que a justiça não acolha o pedido contra a amante. A via correta é o divórcio, eventualmente com pedido de indenização contra o próprio cônjuge. Se houver provas de humilhação pública, exposição vexatória ou situações mais graves. Inclusive, já houve decisões condenando cônjuges infiéis a pagar a indenização. Mas nesses casos a indenização foi contra o marido ou esposa, nunca contra o terceiro. Um convite ao debate, e agora eu quero ouvir você. Você acha justo que a amante não responda juridicamente? Ou acredita que ela deveria ser responsabilizada junto com o cônjuge? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Esse tema divide até juristas renomados, imagina só entre a gente. Me conta também se você já viveu ou conhece alguém que passou por situação parecida, quem sabe eu não trago esse caso para o próximo vídeo? Aviso importante: esse conteúdo é informativo, não substitui a orientação de um advogado. Cada caso tem suas particularidades e deve ser analisado individualmente. Então, se você está passando por algo parecido, procure orientação profissional. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer um assunto que tem gerado muita polêmica nas redes sociais. É possível processar a amante do marido? Vi muita gente comentando sobre um caso que viralizou, onde uma esposa decidiu entrar com processo contra a amante do marido. E sabe qual foi o resultado? Vou te contar tudo nos mínimos detalhes. Primeiro, precisamos entender uma coisa fundamental. O dever de fidelidade existe apenas entre os cônjuges, isso está claramente estabelecido no artigo 1566 do Código Civil Brasileiro. Ou seja, quem tem a obrigação de ser fiel é o marido ou a esposa, não uma terceira pessoa. E aqui vem a parte interessante. O Superior Tribunal de Justiça, que é a mais alta corte para assuntos não constitucionais no Brasil, já se manifestou sobre isso. Eles deixaram bem claro que não cabe indenização contra a amante. Por quê? Porque ela não tem nenhuma obrigação legal de fidelidade com a pessoa casada. Agora, presta atenção porque isso é importante. Existem situações excepcionais que podem sim gerar responsabilidade jurídica, mas não pela relação extraconjugal em si. O que pode gerar processo são atos específicos como ofensas, difamação ou exposição pública da situação. Por exemplo, se a amante começar a postar fotos nas redes sociais para provocar a esposa, ou divulgar informações íntimas do casal, aí sim pode haver base para um processo. Mas note bem, o processo seria pela conduta ofensiva, não pelo relacionamento em si. Muita gente não sabe, mas essa questão pode ter reflexos até em outras áreas do direito. Já pensou em como isso pode afetar um plano de saúde ou um seguro de vida? Por isso que o Código de Defesa do Consumidor às vezes precisa ser consultado nesses casos. Mas olha só que interessante. Cada caso é um caso. Por isso sempre recomendo procurar orientação jurídica especializada. Um advogado vai poder analisar todas as particularidades da situação e indicar o melhor caminho a seguir. E vou te dar uma dica valiosa. Em vez de gastar energia processando a amante, o foco deveria ser resolver a situação com o cônjuge, que é quem realmente tinha o dever de fidelidade. É ele quem assumiu esse compromisso no casamento. Então, respondendo à pergunta inicial, não, normalmente não é possível processar a amante do marido apenas pela existência do relacionamento extraconjugal, a menos que existam outros elementos que configurem atos ilícitos específicos. Se você está passando por uma situação assim, lembre-se, busque ajuda profissional, tanto jurídica quanto psicológica. O importante é cuidar da sua saúde mental e tomar decisões bem pensadas, não por impulso. E aí, o que você acha sobre esse assunto? Deixa nos comentários a sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre direito de família. Um abraço e até o próximo vídeo.